Boa noite, pessoal. Eu trago hoje aqui a análise que eu fiz hoje para os jogos do domingo, dia 18 de abril. Eu quero pedir desculpas aí pelos resultados negativos que eu consegui nesse sábado, que eu acreditava que eu conseguiria atingir os mesmos resultados positivos que eu atingi na sexta-feira, mas infelizmente a rodada foi bastante imprevisível, coisas que eu nunca tinha visto acontecer aconteceram. Bora começar então pelo campeonato alemão, entre o jogo entre Mais 05 e Red Bull Leipzig. Para esse jogo, o palpite que eu cheguei à conclusão que é bem possível de acontecer é um dupla fora no Leipzig ou abaixo de 2,5. É o que o histórico das equipes possibilitou que eu pudesse concluir. Entre Werder Bremen e Borussia Dortmund, eu escolhi o palpite de fora ou acima de 1,5, de 1,5 gols na partida. O Borussia Dortmund precisa dessa vitória, pois ele é o terceiro colocado com 57 pontos, com 54 pontos, atrás do Schalke 04, que está com 57 pontos e empatou no sábado. Se o Dortmund vencer, ele alcança o Schalke 04, faltando uma rodada para o final do campeonato. E vamos falar dos jogos que eu selecionei para o Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro, a gente começa com Atlético Mineiro e Corinthians. Eu escolhi os palpites de casa ou acima de 1,5. O Atlético Mineiro, por jogar em casa, já tem a vantagem. E ele vai jogar com a vantagem de que o Corinthians vai entrar com time misto ou até mesmo com time totalmente reserva. O motivo do Corinthians entrar com time misto é a carga que está sendo aplicada sobre os atletas que já jogaram um jogo pela Copa do Brasil essa semana, vão disputar esse pelo Campeonato Brasileiro e no começo da próxima semana já vão disputar outro jogo pela Taça Libertadores. Para o jogo entre Bahia e Atlético Paranaense, eu escolhi os palpites de X2 e mais 2,5. O que me levou a escolher esse palpite foi as duas partidas consistentes que o Atlético Paranaense fez nas duas primeiras rodadas, obtendo um resultado massacrante em cima da Chapecoense e um empate bem vantajoso em cima do Grêmio. Para Ceará e Flamengo, eu escolhi o palpite de X2, que é dupla fora no Flamengo, ou menos 2,5. E para Fluminense e São Paulo, o palpite que eu escolhi foi ambas, porque as duas equipes são muito inconsistentes, não apresentam muita confiança para apostar em um resultado seco e sempre vem marcando gols também. Para Palmeiras e Chapecoense, eu escolhi um resultado de casa ou acima de 1,5 gols na partida. O que me levou a escolher esse resultado foi a lógica, que o Palmeiras investiu bastante esse ano e a Chapecoense, por outro lado, é um time que vem em crise. E para Paraná e Sport Recife, eu também escolhi X2 ou acima de 1,5. O mesmo motivo que me levou a escolher esse resultado foi o motivo de Palmeiras e Chapecoense. Para Cruzeiro, para Internacional e Cruzeiro, eu escolhi X2, porque o Cruzeiro é um dos times que também fez um grande investimento no elenco e vem bastante consistente para essa partida, podendo, no mínimo, acreditando que ele possa arrancar um empate na casa do Internacional. Agora, Campeonato Espanhol. Para o jogo de Alavés e Atlético de Madrid, eu escolhi ambas marcam ou jogo abaixo de 2,5 gols. Para Barcelona e La Coruña, eu escolhi ambas marcam, porém com um jogo
ou com a possibilidade de jogo acima de 2,5. Pro meus palpites para o campeonato italiano Série A, eu escolhi esses três confrontos. Entre Atalanta e Genoa, eu escolhi casa ou jogo acima de 1,5. Para Napoli e Fiorentina, ou melhor, Fiorentina e Napoli, eu escolhi fora ou acima de 1,5 na partida. O que me levou a escolher esses resultados, pessoal, foi a análise bastante criteriosa do histórico das equipes, que hoje eu resolvi fazer essa análise desde cedo, para que não ocorra o mesmo erro que ocorreu nas partidas do sábado. Para Torino e Lazio, eu escolhi um resultado de ambas, uma de 2,5 na partida. O campeonato austríaco é um campeonato onde saem bastantes gols, mas pouca gente conhece. Eu gosto de apostar nele, particularmente já ganhei algumas vezes apostando em times do campeonato austríaco e também do campeonato belga. São dois campeonatos que em geral pagam muito bem e costumam me dar bastante lucro. Para Sturm Graz e Rapid Viena, eu escolhi um resultado de casa ou ambas. Para o jogo de Pölten e Red Bull Salzburgo, eu escolhi um resultado de casa ou acima de 2,5. Podendo se jogar também no Salzburgo, que é a aposta mais lógica. Só que o Pölten está vindo cotado como zebra e tem uma possibilidade bastante favorável contra o Red Bull Salzburgo. Por esse motivo eu escolhi casa ou acima de 2,5. Para Anderlecht e Royal Charleroi, eu escolhi o resultado de casa ou acima de 2,5. E para Gent e Standard Liège, eu escolhi o resultado de casa ou abaixo de 2,5, pois por se tratar de um time que quando joga em casa tem atingido várias vitórias, só que nunca ultrapassa os 2 gols. Do campeonato croata e do campeonato dinamarquês, que também são outros 2 campeonatos que pouca gente aposta, no entanto, são bastante lucrativos. Eu escolhi para o jogo entre Rudz e Cibalia o resultado de casa ou acima de 2,5. Para Slavia Belupo e Hajduk Split, eu escolhi casa ou mais 2,5 também. Para Midland e Aalborg, eu escolhi casa ou acima de 2,5 também. E para Brøndby e Nordjylland, gente, eu não estou conseguindo pronunciar esse nome. Nordjylland, casa ou acima de 2,5 também. Como vocês podem ver, desses 4 jogos, todos eu escolhi casa ou acima de 2,5. É porque os times que vão jogar em casa têm um histórico bastante favorável. E a quantidade de gols que sai nesse campeonato são sempre acima de 2 gols. Raramente acontece uma partida que saia 2-0 ou 1-1, até mesmo 0-0. É uma coisa rara de se acontecer. Na Grécia, campeonato grego, eu escolhi jogos. A Atenas, que vem com histórico bastante favorável e um saldo de gols também bem relevante. Eu escolhi o resultado de fora ou acima de 2,5. Para Olympiacos e Panathinaikos, eu escolhi o resultado de casa ou acima de 2,5. E para Panathinaikos e PAOK, eu escolhi fora ou acima de 2,5. Para o campeonato holandês, que também é um campeonato bastante lucrativo e que oferece uma quantidade de gols bem favorável, eu escolhi 3 jogos. Foram eles Ajax e AZ Alkmaar.
Den Haag e PSV, Feyenoord e Sparta Rotterdam. Todos eles eu escolhi o resultado acima de 2,5, por se tratar de um campeonato bem corrido e com times bastante ofensivos. Só que entre Ajax e Alkmaar há uma possibilidade de ambas. Den Haag e PSV há a possibilidade de fora. E Feyenoord e Sparta Rotterdam há uma grande possibilidade de o jogo ter um resultado com a vitória do time da casa. E por hoje é só isso, pessoal. Eu espero que eu e todos vocês tenhamos a sorte de acertar a maioria dos resultados e conseguir um lucro bacana aí nesses jogos de domingo, fazendo os bilhetes com esses palpites.